Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada de perto na cena do crime digital. Vamos mergulhar nas ferramentas, nos desafios e em como os investigadores tentam buscar justiça num universo que, olha, a maioria de nós nem faz ideia que existe. E se eu te dissesse que uns 95% da internet está, na verdade, completamente fora da nossa vista? Parece coisa de filme, né? Mas a verdade é que a internet que a gente usa todo dia é só a pontinha de um iceberg gigantesco. E é justamente nesse espaço enorme e escondido que boa parte dos crimes modernos acontece. Isso transforma a internet numa cena de crime super complexa, que precisa de um tipo totalmente novo de investigador. Ok, vamos entender isso melhor. Para a gente sacar como as investigações funcionam, primeiro a gente precisa conhecer o terreno. E essa analogia do iceberg, ela é perfeita para visualizar como a internet é dividida. Lá em cima, na ponta, tá a Surface Web. Pensa nela como a internet do nosso dia a dia. Sites de notícia, redes sociais, blogs, basicamente tudo aquilo que uma busca no Google consegue encontrar. Essa é a parte que a gente vê e, por incrível que pareça, é a menor de todas. Agora, logo abaixo da superfície, existe a imensa Deep Web. Ela é a maior parte da internet, de longe. E ali dentro está tudo que não é exatamente público. Seus e-mails, as mensagens do aplicativo do banco, bancos de dados de empresas. A grande maioria do que está ali é totalmente legal e legítimo. Só é privado. E lá no fundo mesmo tem a Dark Web. Ela é só uma fatia bem pequena da Deep Web, mas foi construída de propósito para ser anônima, para ser escondida. Para entrar lá, você precisa de programas específicos, como o Tor. E é por causa desse anonimato todo que ela atrai tanto atividades criminosas, bem complexas, quanto, por outro lado, ativistas que buscam privacidade. Certo. Agora que a gente já conhece o mapa, como é que os crimes acontecem por aqui? Bom, os investigadores costumam separar tudo em duas categorias bem diferentes, que dependem de como a tecnologia é usada no crime. De um lado, a gente tem os crimes que são dependentes da tecnologia. Pensa num ataque hacker ou na criação de um vírus de computador. Sem a tecnologia, esses crimes simplesmente não existiriam, né? O sistema é o alvo. Do outro lado, tem os crimes que são facilitados pela tecnologia. Aí são crimes que já existiam antes, como fraude ou perseguição, que só usam o mundo digital como uma ferramenta nova e mais poderosa. E então, como é que um investigador começa a seguir essas trilhas, essas migalhas digitais? Eles têm algumas ferramentas e pistas que são fundamentais para conseguir rastrear alguém online. O ponto de partida de quase toda a investigação é o famoso endereço IP. É bom pensar nele como se fosse o endereço da casa de um dispositivo na internet. É um número de identificação único que faz os dados chegarem no lugar certo. É a primeira peça do quebra-cabeça. Logo depois, vem o DNS. Ele funciona basicamente como uma lista telefônica da internet. A gente digita o nome de um site, que é fácil de lembrar, e o DNS traduz esse nome para o endereço IP numérico do servidor, que é o que o computador entende. Para os investigadores, analisar esses registros de DNS pode mostrar toda a infraestrutura por trás de um site criminoso. Só que aí, a gente tem um problemão. A versão mais antiga de IP, o tal do IPv4, está simplesmente acabando. Não existem endereços suficientes para a quantidade absurda de celulares, computadores e tudo mais que a gente conecta na internet hoje. E isso complica e muito a identificação de alguém. E qual foi a solução que os provedores de internet arrumaram para isso? O CGNAT. Com ele, centenas de clientes, às vezes milhares, compartilham um único endereço IP público. É como se um prédio de apartamentos inteiro usasse o mesmíssimo endereço para receber cartas. Para a empresa, economiza IPs, mas para o investigador é um verdadeiro pesadelo. Então, olha só que complicado. Para conseguir identificar um único suspeito no meio de tantos, não adianta só ter o endereço do prédio. A investigação precisa, com uma ordem judicial, de 3 informações juntas: o IP compartilhado, que é o endereço do prédio, o número da porta lógica usada, que seria como o número do apartamento, e o horário exato da conexão. Só com essa combinação perfeita é que dá para isolar uma pessoa. Agora, vamos virar o jogo. E do lado de quem comete o crime? Sabendo que podem ser rastreados, eles usam um monte de ferramentas para esconder as próprias pegadas e dificultar ao máximo essa perseguição. Então fica a pergunta: mesmo que a polícia consiga um endereço IP, o rastreamento é garantido? A resposta, na maioria das vezes, é um grande não. E a culpa é das tecnologias de anonimização.
A ferramenta mais conhecida para isso é a VPN. Ela basicamente cria um túnel seguro e todo codificado para o tráfego da pessoa. Na prática, o que ela faz é esconder o endereço IP real e trocar pelo IP de um servidor da própria VPN, que pode estar em qualquer lugar do mundo. Isso deixa o rastreamento bem mais difícil. E não para por aí. Além das VPNs, existem os servidores proxy, que são tipo uns intermediários que também servem para mascarar o IP. E para quem quer um máximo de anonimato, existe a rede Tor. Ela joga a conexão da pessoa por uma série de servidores aleatórios e criptografados como se fosse um labirinto digital. Rastrear a origem aí é quase impossível. Certo, mas vamos imaginar que a polícia conseguiu rastrear e apreender um computador ou um celular. A investigação online acaba e aí começa uma nova fase que é super crucial: a análise forense. E essa análise segue um ciclo muito rigoroso, sabe? Cada passo é importante. Um errinho pode invalidar toda a prova no tribunal. O processo começa com a identificação e a preservação da evidência. Depois vem a coleta e a análise dos dados e termina com a apresentação de tudo isso num julgamento. E aqui tem uma ferramenta que é essencial na perícia: o valor de hash. Pensa nele como se fosse a impressão digital de um arquivo. É um código único. Se alguém mudar a menor coisinha no arquivo, um único bit, essa impressão digital muda completamente. É essa matemática que garante que a prova digital não foi alterada do começo ao fim do processo. E para a gente fechar, vamos olhar um pouquinho para o futuro, porque esse campo de batalha digital ele não para de mudar. E as novas tecnologias trazem desafios novos e gigantescos. E a inteligência artificial está bem no centro disso tudo. Como a nossa fonte aponta, a IA tornou possível criar os deepfakes, que são vídeos ou áudios falsos super realistas. E eles já estão sendo usados para todo tipo de coisa errada, desde fraude financeira e desinformação até crimes muito mais graves. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, que não é nada fácil de responder. Conforme a tecnologia avança, criando novos tipos de crime e tornando a mentira quase impossível de distinguir da verdade, será que as nossas técnicas de investigação vão conseguir evoluir na mesma velocidade? O futuro ainda está em aberto.